eu vou mostrar para vocês aqui um cronograma simples do que vocês vão precisar fazer durante esses dias aí. Um desafio para vocês, independente se você está começando agora, se você já toca, se você ainda já está avançado, serve para todo mundo. Quando você vai estudar um conceito indeterminado, independente do qual o conceito seja, você vai precisar entender ali quais são os conteúdos que você vai estudar, qual é o nível de dificuldade de cada conteúdo e quanto tempo você precisa se dedicar para cada conteúdo. Então é por isso que eu fiz aqui um cronograma para você entender que no violão a gente não estuda aleatoriamente, a gente precisa ter uma lógica que cada uma coisa vá progredindo e puxando a outra. Então aqui no violão você vai ter esse resultado se você tiver essa lógica num mapa, num cronograma. Aqui eu mostro para vocês o seguinte, que o primeiro passo para vocês entenderem o violão, começarem a campanha, é que vocês precisam ter uma explanação dos conceitos. Eu vou mostrar para vocês ali uma explanação dos conceitos e vocês vão conhecer o violão, entender o manuseio das mãos, para que assim você comece a fazer os primeiros exercícios. E por que isso, Niva? Porque você precisa conhecer o violão. Não adianta a gente vir aqui falar dos conceitos se você não entender do que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Vamos dar um passo aqui. Avancei a tela aqui rapidão. Aqui eu vou apresentar para vocês algumas coisas e você vai ter que entender do que eu estou falando aqui à distância. Porque quando a aula é presencial, eu não necessariamente toco no aluno, eu não pego na mão dele, eu não faço nada disso, porque ele precisa entender os conceitos. Isso não muda quando a aula é remota. Então quando eu falar com você assim, aperta ali o dedo, na casa tal, no traste tal, no tal lugar assim, você precisa reconhecer isso, você precisa saber onde é o traste, você precisa saber quais são as casas, então você precisa ter esse reconhecimento básico. Então quando eu falo para você de alguma coisa relacionada às cordas, você já vai saber que eu estou falando de determinada corda, de determinada casa, usando determinado dedo. E é por isso que aqui, a gente tem esse mapa aqui justamente para você entender que na mão 1, por exemplo, a gente tem determinados dedos, 1, 2, 3, 4. E na mão 2 a gente usa polegar, indicador, médio e anelar. Porque aí quando eu falar para você, usa o polegar para fazer tal coisa, mas Niva, não tem polegar na outra mão, não, mas é por isso que eu falo mão 1 e mão 2, para você entender a diferença. E aí é basicamente assim, você vai precisar o quê? Organizar o seu cronograma para que você avance de acordo com o que você consegue avançar no estudo. Não adianta você pular o cronograma. O que você vai fazer? Eu vou mostrar para vocês a lógica. Você vai fazer um planejamento que é entender quais são os dias disponíveis que você tem durante a semana. Entendendo isso, você vai planejar se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, que hora que você vai conseguir tocar, quantos minutos mais ou menos você tem livre, e a partir daí é que você vai começar a estudar. Praticar, estudar, são coisas diferentes. Você vai estudar o conteúdo que você vai praticar. Então o que é que acontece? No primeiro dia de estudo, eu chamo de pré-treino. É quando você vai analisar os conceitos, quando você vai conhecer o violão, quando você vai ver ali quais são as dinâmicas do manuseio do violão, as cordas, as casas e coisas desse tipo. E aí, a partir daí, no dia seguinte é que começa a contagem de 7 dias, onde você vai praticar os dias específico de cada treinamento. Mas aí o que acontece? Niva, mas eu não vou poder praticar 7 dias seguidos. Beleza, mas aí você já sabe qual é o intervalo entre um exercício e outro, você já sabe qual é a dinâmica, qual é a ordem. Então o que você pode fazer? Já que você não vai poder estudar todos os dias, você dobra o tempo, você estuda um pouco mais, aí você inclui o exercício e inclui o outro. Niva, mas eu só posso estudar 3 dias. Inclui o exercício, vai juntando. Então o que você estudaria ali entre 15 e 25 minutos, se você vai estudar todos os dias, estuda 10, 15. Se vai estudar só 3 dias, estuda 20, 25. Vai estudar, entende? É nessa lógica, você tem que organizar. Eu não disse assim que você tem que estudar 10 a 25 ou 15 a 25, é aproximadamente isso. Você vai estudar de acordo com aquele tempo que você tem disponível. Então é por isso que você tem que fazer um planejamento para saber se você vai ter esse tempo disponível. Não adianta você criar um cronograma e amanhã você chegar e descobrir que vai ter que ir para não sei aonde, aí você já não vai conseguir estudar amanhã. Aí no outro dia pinta uma outra coisa, você também já não estuda, porque você também nem sabia que hora ia estar, que hora tá em casa. Então isso é a importância de você ter mais ou menos uma noção. Eu só vou conseguir estudar os sábados. Ótimo, prepara tudo que você conseguir para estudar no sábado. Nos outros dias, pelo menos se você conseguir pegar no violão por 5 minutos, já é um ganho, certinho? E por que você faz o planejamento para depois entrar na execução? Porque se você faz um planejamento bacana, a execução saindo do seu projeto, você consegue seguir um cronograma que vai dar resultado. Porque você praticar o violão é uma questão de mecanismo motor, memória muscular. Não tem nada a ver com dom, talento ou coisa do tipo. Nos primeiros dias que você está praticando o violão é questão organológica. Você está adquirindo força, adquirindo movimento nos músculos, aquela coisa toda, acho que vocês entenderam. Então é para isso que a gente começa a praticar um exercício mecânico, para que as nossas mãos comecem a se adaptar a esse tipo de coisa. E aí é que vem a questão da revisão, que eu acho que é extremamente importante que você entenda que a revisão é que faz com que a gente mantenha a progressão. Porque a gente vai fazer um exercício hoje, e aí quando a gente domina aquele exercício, a gente vai progredir ele um pouco mais, a gente vai tornar ele um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque assim a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Então, revisar no violão é como se fosse dar o passo seguinte naquele exercício, naquele treinamento. A baiana, não é calor danado, né? E aí o que acontece? Você faz um planejamento, executa e depois você revisa. E é assim que funciona. E aí aqui embaixo o que é que eu deixo? Eu deixo aqui
uma ideia assim básica, que não é necessariamente o que você deve fazer, mas é um cronograma geral da coisa. Vou explicar aqui para vocês. O que eu tinha falado aqui sobre dividir o nosso conteúdo dentro do nosso tempo disponível foi justamente sobre essa questão aqui da segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E isso aqui é só uma referência que vocês vão ter. Percebe aqui que eu nem coloquei um domingo, porque em algum momento você já vai estar no espaço de revisão, né? A gente já vai ter aprendido todos os conceitos que a gente vai poder aplicar durante a semana, durante os dias disponíveis, porque, como eu já falei, ali é somente uma ilustração. E aí você vê o seguinte, que aqui na segunda, você vai, vou ler para vocês aqui, claro que não é para estar lendo, né, mas eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, porque eu vou deixar isso aqui disponível para que vocês possam estar consultando. Mas vamos ler aqui só os primeiros passos para eu poder explicar basicamente qual é o pensamento da coisa. Ó, os primeiros exercícios. Os primeiros movimentos no violão são para acostumar os dedos no instrumento. Pratique mesmo os exercícios várias vezes de forma lenta e paciente. Eles são cumulativos e dependem um do outro para expandir a resistência. Então, o que é que eu quero dizer aí é o seguinte, é que esses exercícios que a gente vai fazer no violão, necessariamente eles são feitos para que a gente vá criando a resistência e aumentando algumas coisas que a gente vai precisar, coisas que eu já falei. E aí no segundo dia você vai perceber que praticando os exercícios você vai fazer alguns experimentos de outros modos desse mesmo exercício. Então, dia após dia você vai estar fazendo ali uma progressão. E aí por que eu falo da divisão do conteúdo? Porque você pode ter 5 minutos disponíveis e você percebe o seguinte, ah beleza, eu consigo fazer o exercício da segunda, da terça juntos. Ah, eu tenho uns 15 minutos livre, beleza, então eu vou fazer o da segunda, da terça e da quarta juntos. Então, entendem? A lógica é essa. Mas assim, eu não vou deixar que vocês digam, ah, eu vou praticar todos os exercícios no mesmo dia e vai dar certo. Não vai dar certo. A questão é, se você sente que o tempo que você tem ali disponível, você consegue treinar satisfatoriamente o exercício 1, do dia 1, do dia 2, tranquilamente, você vai praticar o exercício do dia 1 e do dia 2. Mas no dia 2, você vai praticar o do dia 1 e do dia 2 do mesmo jeito, só que aí você teria que já praticar o do dia 3. Então é interessante que você vá fazendo isso de forma lógica. Se você consegue aplicar o exercício e no dia seguinte você vai conseguir avançar para o outro, beleza. Mas se você vai ficar travado naqueles dois ali ou coisa do tipo, você tem que revisar essa questão. Então por isso que o sugestivo é, separe o conteúdo, leia ali o que é que você vai ter que praticar. Por isso que eu estou falando, estudar é difícil, é diferente de treinar, é difícil, né? É diferente de treinar, então você vai estudar o que é que você vai praticar, vai ver se aquilo é viável para o tempo que você tem disponível, e aí você vai botar em prática. Ou seja, os primeiros exercícios, tá lá os primeiros exercícios, você vai ler, abrir os primeiros exercícios, praticar rapidinho, eu consigo fazer de boa, tá satisfatório, vou partir pro segundo. Ah, o segundo aqui deu uma pegadinha, mas dá para rolar. Então amanhã você vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, então você tem que estar com isso em mente. Valeu? Então isso aqui é basicamente uma ilustração, isso aqui vai estar disponível para vocês também, para vocês terem mais ou menos uma ideia da coisa toda, do processo, da dinâmica geral da coisa. Então isso aqui vai estar separado e disponível lá na plataforma para que vocês possam acompanhar e ter uma sugestão básica de como seguir esse roteiro e como é que funciona essa cadência. Vamos nessa!